Vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas 15, vai ser o texto base da nossa meditação nessa noite. Nós pretendemos dar aqui uma rápida sobrevoada no texto, sem nos aprofundarmos em excesso, mas procurando aqui nesse texto, nessa palavra, no capítulo 15, alguma instrução para as nossas vidas, alguma palavra do Senhor para os nossos corações. Nós vamos ler, começando versículos 1 e 2, convido a igreja, vamos ler todos juntos, Lucas 15, versos 1 e 2, vamos lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Qual era a situação que nós vemos aqui retratada nesse texto? Jesus vinha fazendo seus milagres, Jesus vinha mostrando a sua bondade com curas, Jesus vinha atraindo a atenção sobre ele mesmo, mostrando o seu domínio sobre a natureza, fazendo várias coisas que chamavam a atenção de todas as pessoas, de toda a população da época. E os fariseus e os escribas, que eram parte da liderança religiosa da época, se sentiam de alguma forma ameaçados pela popularidade de Jesus. Nós vemos no texto que os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus, procuravam a Jesus, enquanto os fariseus e os escribas murmuravam e diziam: Este recebe pecadores e come com eles. Na verdade, os fariseus e os escribas queriam desmerecer Jesus, queriam enfraquecer a liderança que ele tinham, queriam convencer o povo a não seguir a Jesus e procurar a eles, fariseus e escribas. Havia ali disputa de poder, havia ali inveja, havia ali uma dor de cotovelo, uma sensação de que Jesus era maior do que eles e eles estavam perdendo terreno. E por isso eles procuravam, então, de alguma forma, desmerecer Jesus, diminuir Jesus aos olhos das pessoas, e por isso, então, estavam sempre criticando, estavam sempre falando mal. E nesse momento aqui eles queriam dizer o seguinte: olha, se esse homem recebe publicanos e pecadores, então ele não pode ser de Deus. De Deus somos nós, não ele. Ele está errado. Essa era a intenção dos fariseus e dos escribas que nós vemos aqui nessa situação. Quem eram escribas e fariseus? Naquela época não tinha imprensa, não tinha como xerocar uma palavra da Bíblia, não tinha como multiplicar a Bíblia como temos hoje. E a Bíblia as escrituras eram multiplicadas sendo copiadas à mão. Os escribas eram aquelas pessoas que pegavam um conteúdo da escritura, uma peça da escritura, e copiavam ali à mão, letra por letra, palavra por palavra, para que o material de leitura do templo estivesse sempre renovado, estivesse sempre em boas condições. Então eram pessoas com muito conhecimento da palavra de Deus, com muito conhecimento das escrituras, dos profetas, de todo o Velho Testamento. Esses eram os escribas. Os fariseus eram uma parte da liderança da igreja extremamente zelosa, extremamente cuidadosa com a prática da lei, com a observância da lei, e frequentemente criticados por Jesus porque ficavam só na superfície. Não tinham relacionamento com Deus, não eram pessoas arrependidas, não eram pessoas contristadas, não eram pessoas que percebiam a sua miséria espiritual. Ao contrário, eram extremamente orgulhosos de si mesmos, se acreditavam como merecedores da salvação, se acreditavam como merecedores da aprovação de Deus, e viam todas as outras pessoas que fossem um pouco diferentes como condenáveis e como rejeitadas pelo Senhor. Esses eram os fariseus, pessoas extremamente orgulhosas e que tinham certeza de que mereciam a salvação, de que eram boas o suficiente para obrigarem a Deus a fazer com eles, a ser misericordioso, a ser salvador de suas vidas, a lhes conceder as bênçãos que eles julgavam que mereciam de alguma forma. Esses eram os escribas e esses eram os fariseus. O texto fala de publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos, eram aqueles judeus que estavam a serviço de Roma, cobrando impostos dos seus irmãos. Eram traidores da pátria. Pessoas que exploravam os seus próprios irmãos em favor de Roma, que era dominadora, criada por
povo. Então, os publicanos eram pessoas também extremamente malquistas pela sociedade, extremamente mal vistas por essa atividade que tinham, pelo emprego que tinham e pela forma como exerciam esse emprego, normalmente roubando dos seus compatriotas. Se ele tinha que recolher R$5, R$10 de imposto, ele recolhia 20, 30 e ficava com o que restava para si mesmo. Então, se enriqueciam a respeito da exploração alheia. E o texto chama de pecadores aqui. Na visão dos fariseus, pecadores eram todos aqueles que não viviam como eles. Se não era extremamente zeloso da lei, então era um pecador. O fato é que os publicanos e os pecadores seguiam a Jesus, queriam estar perto de Jesus pela sua bondade, pelos milagres que fazia, pela forma como que falava. E os fariseus e os escribas se sentiam ofendidos, se sentiam deixados em segundo plano, até mesmo porque Jesus frequentemente se dirigia a eles com palavra de condenação. Jesus os chamava de sepulcros caiados, bonitos por fora e feios por dentro. Jesus dizia para eles: olha, vocês leem as escrituras falam de mim, mas vocês não querem vir até mim. Não dá para entender vocês. De certa forma, era isso que Jesus falava e a forma como ele condenava com frequência os escribas e fariseus. E o fato é que Jesus, ouvindo então aquela murmuração dos escribas e fariseus, resolve contar para eles uma parábola, como diz aqui o evangelista Lucas. Nós vemos como 3, mas na verdade é uma parábola com 3 etapas, com 3 fases, com 3 partes. Então Jesus conta para eles a parábola da ovelha perdida e diz a eles: olha, vocês estão me criticando porque os publicanos e os pecadores estão comigo. Mas qual de vocês que se perder uma ovelha não vai atrás dela para recuperar, e quando a recupera volta feliz, satisfeito, chama os seus amigos para comemorar com vocês a recuperação daquela ovelha? Pois é, diz Jesus. Leiamos o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa foi a palavra de Jesus para eles. Se vocês perdessem uma ovelha, vocês iriam atrás. Agora os publicanos e os pecadores vêm falar comigo, vêm buscar a Deus, vêm buscar a palavra de salvação, e vocês acham que está errado. Se vocês encontrassem uma ovelha perdida, vocês fariam festa. Mas e o pecador arrependido, o publicano e o pecador que pode se apresentar ao Senhor, não é motivo de festa? Só a ovelha? E aí Jesus conta uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida, os versículos 8 a 10. E o contexto, a conclusão de Jesus é a mesma. Versículo 10, vamos ler juntos? Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí Jesus entra na terceira etapa dessa parábola, que é a parábola do filho pródigo. Podemos chamar de a parábola do filho perdido, parábola do filho rebelde, parábola do filho que se afastou do seu pai, seja o que for. Mas Jesus então vai entrar na terceira parábola. Jesus falou de uma ovelha perdida, e essa ovelha perdida representa os pecadores. Jesus falou de uma dracma perdida, e essa dracma perdida representa os pecadores. E Jesus vai falar agora de um filho rebelde, de um filho perdido, e esse filho perdido também representa os pecadores. Nas parábolas, aquele pastor que vai buscar a ovelha e volta contente com ela nos braços, aquele pastor representa Deus, aquele é Deus. Na parábola da dracma, a dona de casa que revira a casa, varre a casa, levanta os móveis, puxa o tapete para encontrar a moeda e finalmente a encontra e festeja o encontro da moeda perdida, aquela mulher representa Deus. E na parábola do filho perdido, na parábola do filho pródigo, aquele pai que sai correndo para abraçar o filho que volta, aquele homem representa Deus, aquele pai representa Deus. É assim que a gente precisa entender essas parábolas. E quando no versículo 7 que nós lemos, Jesus se refere a 99 justos que não necessitam de arrependimento, essa é uma palavra irônica de Jesus. Conhecem alguém que não necessita de arrependimento? Haveria algum homem, alguma mulher que não necessita de arrependimento? Por que Jesus está falando de 99 justos que não necessitam de arrependimento? Ele está sendo irônico, dizendo aos fariseus e aos escribas: vocês acham que não necessitam de arrependimento?
pois o meu Pai se alegra com um publicano ou com um pecador que se arrepende, mais do que se alegra com vocês que acham que não se necessita de arrependimento. É uma palavra irônica de Jesus quando ele fala nessa história de não necessitar de arrependimento. Essas pessoas não existem. Em outra ocasião, Jesus falou: os sãos não precisam de médico. Os sãos também não existem. Toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres são doentes e necessitam de médico. Jesus está sendo irônico ao mostrar para os fariseus e para os escribas como eles são tolos e como eles não veem a verdade. Então Jesus, com essas 3 parábolas, vai confrontar os fariseus e os escribas na sua forma de agir. Vamos ler a parábola do filho pródigo, versículos 11 ao 24. Vamos todos juntos? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Essa é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Pródigo quer dizer gastador, né? Ele foi pródigo ao pegar a herança do pai e gastá-la de maneira muito rápida, sem nenhum cuidado. Mas Jesus, então, aqui confronta os escribas e os fariseus com essa parábola da ovelha, da dracma e do filho perdido. E Jesus confronta os fariseus, então, primeiramente, ao mostrar para eles que, com todo o conhecimento que tinham das Escrituras, eles não estavam próximos de Deus e eles não agradavam a Deus. Na verdade, eles, ao se sentirem merecedores da aprovação de Deus, eles se afastavam absurdamente de Deus, apesar de todo o conhecimento. Tinham conhecimento, mas não tinham vida com Deus. Tinham conhecimento da palavra, mas estavam longe do Senhor. Tinham conhecimento da palavra, mas isso não adiantava nada, porque não atingia o coração, não atingia a vontade, não atingia a mudança de vida, não atingia a sua escala de valores, não atingia os objetivos de vida que eles tinham, não mudava os sonhos que eles tinham para si e para os seus queridos. Simplesmente era o conhecimento da palavra, e a palavra ficava na mente, mas não mudava a vida daquelas pessoas, de uma forma tão absurda que eles se afastaram tremendamente da vontade de Deus. Conhecimento da palavra de Deus é indispensável para a vida do cristão, mas o simples conhecimento, sem que haja fé, sem que haja arrependimento, sem que haja humildade, sem que haja o entendimento de que, na verdade, não merecemos nada, mas
somos totalmente incapazes de prover a nossa salvação se não houver esse entendimento. O conhecimento da palavra de pouco adianta. Vejam bem que a ovelha perdida pouco pode fazer para se salvar. Ela bale, ela grita, pede socorro, mas não dá conta de voltar sozinha se o pastor não buscar. Vejam bem que a moeda perdida vai ficar lá. Se a dona da casa não buscar a moeda perdida, ela vai ficar perdida. O homem que não percebe a sua própria miséria, que não percebe o quanto é pecador, o quanto precisa de Deus, mesmo que conheça a palavra de Deus, vai continuar distante dele. É necessário que haja esse quebrantamento de coração, porque sem ele, o conhecimento da palavra de Deus se torna perdido, não atinge o seu objetivo final. Mas da mesma forma, querer seguir ao Senhor, querer servir ao Senhor, sem conhecer a palavra de Deus, também não é um bom caminho. Seguir a Cristo sem conhecimento bíblico é misticismo, é crer em alguma coisa que não tem lógica, não tem sentido, é crer em algo que você não consegue explicar, é crer em algo que qualquer vento de doutrina, qualquer argumentação vai tirar da sua cabeça, vai mudar a sua fé, porque você está crendo em algo que você não conhece. Então, crer e viver a vida cristã sem o conhecimento da palavra de Deus é impossível. Mas o simples conhecimento, sem que haja quebrantamento, sem que haja humildade, sem que haja o entendimento vindo da própria palavra, da nossa necessidade de misericórdia e do fato de que não somos merecedores de nada, também não atinge o objetivo da própria palavra. Jesus então confronta os fariseus e diz: olha, vocês não merecem nada. Vocês acham que merecem, mas não se iluda, ninguém conquista a sua salvação por mérito. Ninguém obriga a Deus que salve você. Ninguém constrange o Senhor a fazer o que Ele não quer fazer, ou a fazer a vontade da criatura. Não pagamos pecado com sofrimento. Às vezes existe na nossa cultura essa ideia de que quem sofre está pagando os seus pecados. Quem dera. Não pagamos pecado com sofrimento. Somente o sofrimento de Cristo paga os nossos pecados, mas o seu sofrimento não vai pagar os seus pecados. E as suas boas obras, tudo o que você faz, não vai te fazer merecedor da salvação. Você vai continuar precisando da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. Ao contrário do que os fariseus e escribas pensavam. A coisa era tão forte que numa outra parábola Jesus apresenta o publicano e o fariseu. E o fariseu chega no templo e diz: graças, Senhor, eu te dou, porque eu não sou igual a esse infeliz publicano que está aqui, esse pecador miserável, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o fariseu se exalta o tempo todo ao invés de exaltar o Senhor, enquanto o publicano, no fundo do templo, de cabeça baixa, diz: só Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano se humilha e exalta o Senhor. E Jesus fala: o publicano saiu justificado do templo, mas não o fariseu. O publicano, que é um traidor da pátria, mas que tem a sua atitude correta diante do Senhor, de se humilhar e exaltar o Senhor, saiu justificado. Enquanto o fariseu, pleno conhecedor da palavra do Senhor, líder religioso, mas que se exalta a si mesmo e que quer humilhar o Senhor, esse não saiu justificado do templo. Então Jesus confronta os fariseus e os escribas porque eles criam que mereciam o favor de Deus, quando na verdade não há homem que o mereça. Jesus confronta também os fariseus e os escribas, mostrando que eles davam valor ao que é material e não valorizavam os perdidos e nem buscavam o seu arrependimento. Valia mais para um escriba e um fariseu uma ovelha, valia mais para um deles uma moeda do que a salvação de um pecador, do que a conversão de uma vida. Os escribas e fariseus, ao invés de estarem querendo atingir aquelas pessoas que Jesus atingia, eles criticavam
né, se mantinham distante, não se moviam em direção aos publicanos e aos pecadores, no sentido de promover a salvação deles, promover a comunhão deles com Deus. Mas se fosse uma ovelha ou uma moeda perdida, certamente eles se movimentariam. Jesus confronta os fariseus e os escribas, mostrando que eles não causavam alegria nos céus. Pecadores, sim. Publicanos convertidos, sim. Arrependidos, sim. Mas eles, fariseus, que criam, né, acreditavam serem a menina dos olhos de Deus, acreditavam ser, né, os mais queridos de Deus, eles não causavam alegria nos céus. Jesus confronta os fariseus e os escribas ao mostrar que Deus busca pecadores ao invés de se afastar deles. A atitude do fariseu, o público vinha pela mesma calçada, o fariseu atravessava a calçada, atravessava a rua para não se encontrar com o publicano, para não se encontrar com o pecador. Eles queriam se afastar dos pecadores. E Jesus mostra, os confronta, dizendo: Deus quer se aproximar dos pecadores. Eu, Filho de Deus, o próprio Deus vivo, vim para os pecadores, vim para aqueles que precisam de mim. E Jesus então confronta essa atitude dos fariseus. A iniciativa de Deus é uma coisa clara em toda a Bíblia. Se a gente for lá no Jardim do Éden, vamos ver Adão e Eva acabando de pecar. A hora que Deus chega no jardim, o que eles fazem? Senhor, Senhor, e nada. Se escondem. Quem procura o homem é Deus que chama. Adão, cadê você? E aí então Adão aparece. Deus toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa de buscar Abrão lá no meio de um povo idólatra, de um povo que não reconhecia o Senhor, mas Deus busca Abrão ali e faz de Abrão um povo destinado à glória de Deus. Deus busca Moisés. O faraó podia até pensar assim: esse maluco resolveu libertar os judeus. Mas Moisés sabia, e nós sabemos, que foi Deus quem colocou Moisés, salvou a sua vida como criança, o colocou dentro do palácio para ser educado, capacitado, para ter domínio de toda a ciência da época, da melhor educação, da melhor capacitação da época. Que foi Deus quem o levou depois para o exílio por anos lá com o seu sogro Jetro, para então trazê-lo de volta. Deus toma iniciativa, Deus conduz as coisas, Deus conduz os acontecimentos. E Deus toma a iniciativa de se revelar a nós de uma maneira perfeita, então enviando Jesus, privilégio nosso de termos nascido depois disso. Deus toma a iniciativa e Jesus confronta os fariseus e os saduceus a mostrar isso, que Deus busca o pecador, ao invés de se afastar deles, como faziam os fariseus e os escribas, aqui no nosso texto. Jesus confronta os fariseus e os escribas, dizendo para eles o seguinte: o pecador de hoje pode ser o santo de amanhã. A atitude dos escribas e fariseus era de que uma vez pecador, pecador para sempre, condenado. Uma vez publicano, publicano para sempre, condenado. Não há esperança. E Jesus os confronta, dizendo: a dracma perdida pode ser achada. A ovelha perdida pode ser achada. O filho rebelde perdido pode voltar. É Deus que busca. E essa é a forma como Jesus também confronta a posição e a ideologia dos fariseus e escribas. E finalmente, Jesus confronta essas pessoas, dizendo que até mesmo a eles, até mesmo aos escribas e fariseus hipócritas, Deus busca. Vamos ler os versículos 25 a 28 de Lucas 15. Vamos lá, todos juntos? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O filho mais velho dessa parábola representa os fariseus e os escribas. Aqueles que se indignam quando veem que o pai recebe o filho mais novo.
aqueles que não aceitam que o pai possa perdoar o filho mais novo, aqueles que não aceitam que outros possam ter o privilégio de ser filhos como eles se julgam ser. Esse é o filho mais velho. E a esse filho mais velho, o pai da parábola chama de volta. Na hora que ele fala, eu não vou entrar, o pai sai e vai lá, filho, venha se alegrar conosco, porque o seu irmão foi recuperado. A parábola não conta qual foi a reação deles. Para por aí. A gente fica também no mistério, sem conhecer. E com certeza as pessoas daquela época também perceberam que Jesus parou por aí. Mas Jesus então confronta os escribas e fariseus de todas essas formas, através dessa parábola da ovelha, da dracma e do filho perdido. Mas como nós podemos aplicar para as nossas vidas essa palavra de Jesus, essa parábola de Jesus contada aos fariseus e aos escribas daquela época? Primeira aplicação para as nossas vidas, meu irmão, é que é tristemente possível que mesmo convertidos e mesmo transformados pelo Senhor, ainda tenhamos alguma atitude farisaica no nosso coração. É tristemente possível reconhecer que ainda pode existir orgulho no nosso coração. É tristemente possível acreditar que às vezes nós olhamos para alguém com um olhar de condenação e um olhar de desesperança que nem o próprio Deus tem para aquela pessoa, mas que só a nossa impiedade é que olha para aquela pessoa daquela maneira. É tristemente possível acreditar que nós podemos ter atitudes farisaicas. E a primeira palavra dessa parábola para nós, a primeira aplicação para nós é: se você percebe isso em você, mude. Se você percebe isso em você, se corrija. Se você percebe isso em você, peça o perdão do Senhor e se esforce para mudar. Se esforce para abandonar essas atitudes que não trazem alegria para Deus, como nós vimos nas parábolas. Você não imita Jesus quando você se acha melhor do que os outros. Você não imita Jesus quando você age como se todo mundo fosse condenado e você fosse o único santo. Aceite o convite do pai ao filho mais velho. Não permaneça com a sua atitude farisaica, se é que ela ainda existe. E se não existe, graças a Deus, e se mantenha atento para não cair nesse tipo de erro. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, meu querido, renove a sua esperança pela salvação das pessoas ao seu redor. É Deus quem busca. É Deus. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que busca. A nós cabe pregar. E pregue com mais afinco, com mais alegria, com mais entusiasmo, porque na verdade não depende de você, mas depende da vontade do Deus Todo-Poderoso, que é muito mais poderoso do que você. Não é o seu convencimento que vai mudar a cabeça de alguém, não é a sua palavra que vai converter alguém, mas a sua palavra é o meio que Deus definiu para que fosse aberta a porta da fé para essas pessoas. E é Ele que vai continuar essa obra, é Ele que vai dar andamento. Portanto, pregue com entusiasmo, com alegria, sabendo que é o Deus Todo-Poderoso que vai atuar no coração daquela pessoa que te ouve. Ensine o seu filho a respeito do Evangelho com mais entusiasmo, com mais afinco, com mais determinação, sabendo que é o poder de Deus que vai transformá-lo, que é o poder de Deus que vai fazer dele uma nova criatura. Não depende de você, não é você que vai fazer, mas Deus nos concedeu a honra de participar desse processo falando, ensinando, pregando o Evangelho. Portanto, renove a sua esperança. O Deus que busca a ovelha, o Deus que busca a dracma perdida, o filho rebelde, é aquele Deus que busca o seu querido. É o Deus que busca aquela pessoa a quem você tem falado do Evangelho. Terceira aplicação: se prostre diante do Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus é espantosamente maravilhoso. Não há palavras capazes de descrever a beleza, a bondade, o ser de Deus na sua plenitude, por mais que a gente tente. Imaginem que, em relação à ovelha e à dracma,
a parábola mostra o quanto Deus se esforça, a sua longanimidade, a sua persistência em buscar os perdidos. O filho rebelde mostra a graça e a misericórdia de Deus em receber aquele jovem. Meus queridos, talvez a gente pense assim: olha, o filho se arrependeu, foi por isso que ele foi salvo. Ele merecia salvação, porque ele se arrependeu, ao contrário da ovelha e da moeda. Mas percebam que, ao chegar arrependido à sua casa, o pai não tinha constrangimento nenhum, obrigação nenhuma de ficar com o filho, de recebê-lo. O pai simplesmente poderia dizer a ele: meu filho, você foi embora. Como você foi, fique lá, o problema é seu. Eu não tenho obrigação de te receber, não tinha mesmo. O pai poderia dizer ao filho: olha, já que você está falando que quer ser um trabalhador, um empregado, deixou de ser meu filho para ser meu empregado, ok, a casinha do empregado é lá. Você, por favor, pegue as roupas de empregado, pegue lá a ração do empregado, pegue lá a sua palha para dormir como empregado e amanhã às 5 horas da manhã esteja de pé para trabalhar como empregado até às 10 horas da noite. E não me venha reclamar, porque empregado aqui conversa é com o capataz e não comigo. O pai poderia fazer isso, estava no direito dele. Mas o pai, por bondade, por graça, por misericórdia, recebe o filho. Ele não foi constrangido a isso. O filho não merecia voltar. O filho não merecia ser recebido. O filho não fez nada que o tornasse digno de ser novamente chamado de filho. O pai só o chamou de filho por bondade e misericórdia, por livre ação dele, e não por uma obrigação que eventualmente o filho poderia impor ao pai por dizer que havia se arrependido. Mas tem mais. Ao voltar, o filho, por onde passasse, onde as pessoas o vissem, se lembrariam: ah, esse aqui é aquele rapaz que foi embora, torrou o dinheiro do pai, não sei o quê, queria o pai morto, porque um filho que pede a herança do pai vivo é porque quer o pai morto, né? Então, esse rapaz está voltando, e o filho, ao voltar, por onde ele passasse, ele seria objeto de condenação, de críticas. As pessoas que o vissem voltar iam balançar a cabeça, dizer: não é possível que esse sujeito voltou. Toda a recepção para aquele filho seria negativa. E o pai, ao ver o filho vir longe, corre para lá para recebê-lo. Só correr em público para aquele pai, para uma pessoa de situação naquela sociedade, já era uma vergonha. E o pai corre e recebe o filho lá longe. E vem abraçado com o filho. E agora quem passa vergonha é o pai. As pessoas não olham para o filho condenando, as pessoas olham para o pai e falam assim: que pai frouxo. Olha assim, que pai bobo. Por que esse pai está fazendo isso? Por que esse pai se humilha? Percebem? Jesus nos substituindo, pagando o nosso pecado no nosso lugar, nessa corrida do pai para voltar com o filho. Percebem a bondade de Deus nisso? Percebem a misericórdia? Percebem a graça? Aquele pai foi bondoso, não tratou o filho como merecia e tratou o filho como ele não merecia. E é isso que Deus faz conosco. Aplicação, então. Meu irmão, temos muito a adorar no Senhor. Nós temos muito a louvar no Senhor. Temos muito a dever ao Senhor. Nós temos muito a obedecer ao Senhor. Nós temos muito a querer honrar o Senhor. Nós temos muito a querer fazer a vontade do Senhor. Nós temos muito a querer estar próximos do Senhor. Nós temos muito a querer imitar o Senhor. O nosso Senhor é maravilhoso, indescritível. E eu tenho certeza que esse filho que recebido dessa forma, pelo resto da vida dele, o que ele vai querer fazer é se lembrar do quanto o pai foi bondoso, é se lembrar da misericórdia, da graça,
da alegria que é estar na companhia do Pai, de como era ruim quando estava longe dele, mas como é gostoso estar junto do Pai. Filho que voltou e que passou por essa situação, com certeza, pelo resto da sua vida, vai querer honrar o seu pai, a quem ele abandonou lá atrás. Adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Vale tudo para estar junto de um Deus como esse. Vale tudo, perder o que for, para estar na presença de um Deus como esse. E como última aplicação, faça como o filho mais novo. Aproxime-se de Jesus. A gente falou tanto que Deus busca, que Deus vai resgatar, e que pode parecer, e pode alguém dizer assim, então eu vou ficar quieto esperando Deus me resgatar. Mas a Bíblia toda está cheia de apelos dizendo, volta, vem, se arrepende, busca o Senhor. O fato é que Deus nos busca através das nossas atitudes. Deus nos busca através das nossas respostas ao seu apelo. Deus nos busca através daquela vontade incrível que sentimos de mudar de vida e de nos consagrarmos ao Senhor. É assim que Deus nos busca, colocando essa vontade nos nossos corações. Portanto, eu apelo a você, se você se sente longe do seu Pai, se você se sente longe de Deus, volta. Se você ainda não consagrou a sua vida ao Senhor, se você ainda não se decidiu por Cristo, se decida por Cristo. Tome essa atitude. Fale para você mesmo, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor. Fale para o Senhor, meu Deus, a partir de hoje eu quero servir o Senhor. Haja, se mexa na direção de Deus. Se mexa para estar na presença dEle, ao contrário do que fez o filho mais novo no começo da história. A você, vou ler, a você que ainda vive como o filho mais novo, longe de Deus, longe da sua palavra, longe da sua disciplina, longe da sua companhia. A você que quer as bênçãos de Deus, mas que quer viver longe dele, mude de rumo, volte-se para o Pai. Tome uma decisão e corrija essa distância que existe entre você e Deus, se porventura ela existe. E se ela não existe, louve ao Senhor. Proste diante dele cada vez mais, adore-o, consagre-se com todas as suas forças, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, merecedor de tudo isso. Que Deus assim nos abençoe.